Chegou, abriu a água dela. Agora vamos ouvir a palavra. Cadê nossa irmã Glaucia? Pai, está orando pela nossa irmã Sueli. Ela fugiu, menino. Ai, Jesus. Glaucia. Está no toalete. Então, nossa pregadora chegou. Veio Glaucia. Está no banheiro? Então vem a Valdinéia no lugar da irmã Glaucia, orar pela nossa irmã que veio de tão longe. Chegou aqui agora. Já ouviu todo mundo. Agora vamos ouvir a nossa irmã. Ela veio de Canuru. Aleluia. Chegou até aqui, amém? Senhor Deus e Pai, diante da tua presença, Israel, tua filha, Pai amado, está com essa responsabilidade, Senhor, de trazer a tua palavra para os nossos corações, a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, traga em memória dela tudo aquilo que ela estudou, que ela meditou, Senhor amado, mas contudo, Senhor, faça a tua vontade sobre a vida dela, Deus, e fala somente aquilo que o Senhor quer que nós venhamos ouvir, ó Pai amado, que nós venhamos guardar na tábua de nossos corações e botar em prática, Senhor, aquilo, Senhor, que Tu queres que nós venhamos ouvir nesta noite, ó Pai. Continua abençoando ela, a família dela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Cristo para a igreja. Amém, igreja? Salmo de número 146. Toda a igreja achou que diz assim: louvai ao Senhor, a minha alma, louva ao Senhor. Louvai ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto viver. Não confieis em príncipe, nem em filhos do homem, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. Ó Senhor, solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos e o Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros e ampara os órfãos e a viúva para tornar o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, e de geração em geração louvai ao Senhor. Amém, igreja? A igreja pode tomar o assento, né? Hoje são altas comemorações, né? Dia do pastor, nossa pastora completa mais um ano de casado, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Porque até aqui o Senhor ajudou, sustentou, como já foi falado, não é fácil, verdadeiramente não é, mas é Deus que constitui a família, né? Ele que dá sabedoria, que dá mansidão, que dá temperança, né? Para suportar tudo, para chegar até no dia de hoje. Né? Glorificado seja Deus, porque é mais um casamento que o diabo não conseguiu derrubar. Você pode glorificar a Deus por isso? O diabo perdeu mais uma, porque lá atrás com certeza ele falou: esse aí eu vou derrubar, esse daí eu não vou restituir, essa aliança não vai ser concedida, mas o Senhor está dizendo: não, eu faço, eu sustento, eu guardo e eu livro. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dos meus pastores, né? Hoje comemora mais um dia do pastor. E eu sou grata, né? Porque são eles que intercedem, são eles que oram, eles que perdem as madrugadas de oração. Muitas das vezes a gente está lá babando, mas o pastor está lá intercedendo. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ter dia que eu não quero orar, mas o pastor vai estar lá: não, Senhor, toma na tua serva, trabalha na vida dela, né? Eu sou grata ao Senhor pela vida dos pastores, né?
que é Ele que tem a incumbência de levar esse rebanho. É Ele que dá, o cajado está na mão dele, que não é fácil levar as ovelhas para o caminho. Ei, ovelha, é por aqui, ó. Esse é o caminho dele de conduzir as ovelhas. Mas eu quero louvar ao Senhor pela vida dos pastores, amém, pastor? Pastor Jonas, pastor Joelson, que é o meu sogro. Eu sou privilegiada por ter o meu sogro como meu intercessor, né? Eu costumo dizer que eu tenho os meus pais, mas eu ganhei uma família que intercede por mim, pela minha casa. Eu quero louvar a Deus por tudo. O salmista ele vai começar, irmãos, o Salmo 146, dizendo: louvai ao Senhor a minha alma, louva ao Senhor, eu louvarei ao Senhor durante a minha vida. Aleluia. E cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Eu estava meditando nesse salmo, a Bíblia vai dizer que do primeiro versículo e o segundo versículo, o salmista, ele vai nos ensinar a adorar, a louvar, independente de qualquer situação que você esteja vivendo. Independente de qualquer situação que eu esteja vivendo, ele vai dizer que louvarei ao Senhor durante a minha vida. Ele não está dizendo que hoje eu louvo, amanhã eu deixo de louvar. Ele não está dizendo hoje eu adoro, amanhã eu deixo de louvar. Ele está dizendo durante a minha vida. Ele está dizendo constantemente. Aleluia. Todos os dias devemos adorar e louvar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu estava hoje falando, Senhor, muitas das vezes nós até queremos louvar o nome do Senhor, mas tem dia que nós não temos nem força para louvar o nome do Senhor. Tem dia que a luta é travada, a grande é a batalha, o nó é na garganta, e nós não temos força para louvar o Senhor. Mas nesta noite eu quero te dizer que o salmista ele veio nos ensinar que nós devemos adorar e louvar o nome do Senhor todos os dias da nossa vida. Talvez você vai iniciar o seu dia dizendo: Deus, hoje eu iniciei meu dia numa grande batalha, mas eu quero te dizer, termina seu dia dizendo: Deus, louvado seja o nome do Senhor, me sustentou no dia de hoje. Eu não sei como tu entraste neste lugar, porque muitas das vezes eu entrei na casa do Senhor, grande luta travada, mas o Senhor vai dizer: ei filho, eu te sustento, eu te guardo, eu te renovo. Por isso você tem motivo para louvar e bendizer o nome do Senhor. Aleluia. Estamos hoje num culto de louvor e adoração. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aleluia. O salmista, meu sogro trouxe o Salmo 139. Eu amo este salmo. Ele vai dizer que Ele nos sonda e Ele nos conhece. E antes mesmo de abrir a nossa boca, Ele já sabe a tua necessidade. Aleluia. Aleluia. Estamos diante do altar. Ofereceu hoje teu sacrifício de louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Igreja, estamos hoje num culto de louvor e adoração, onde você tem o privilégio, a liberdade de falar: Deus, eu estou aqui hoje. Hoje eu te ofereço meu louvor, hoje eu te ofereço minha gratidão. Hoje eu estou aqui diante do Senhor para te falar: muito obrigado, Jesus, porque hoje eu passei mais um dia, mas até que o Senhor me sustentou. Aleluia. O salmista ele vai nos ensinar: louva, adora, glorifica, porque um sacrifício foi feito na cruz do Calvário com Jesus, por amor de nossas vidas. Por isso nós temos todos os motivos para adorar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. O versículo 4 vai dizer: sai-lhes ao espírito, lhes torne para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. O 3 vai dizer: não confies em príncipe nem nos filhos do homem, em que não há salvação. O versículo 3 e o 4 ele vai ensinar para que nós não podemos confiar no homem. A Bíblia vai dizer que o homem hoje ele está vivo, mas amanhã ele não pode estar mais. Agora ele está vivo, mas daqui a algumas horas ele não está mais. Eu estava hoje em casa falando assim: Jesus, muitas das vezes a gente depende do homem para alguma coisa. Jesus está falando: não, você não depende do homem. E eu lembrei de uma situação que o homem falou assim: Sué, eu vou fazer, eu vou abrir, eu vou te botar lá dentro. Passou alguns dias e meses e o homem não me colocou lá dentro. E eu fiquei frustrada, porque eu confiei no homem. Aleluia. A Bíblia vai dizer no versículo 3: não confieis em príncipe nem nos filhos do homem, em que não há salvação, não há esperança. Muitas das vezes a gente tenta confiar no homem, depender do homem. O homem vai dizer: ei, espera que eu vou fazer por você. Mas a Bíblia vai dizer que enquanto ele há de fazer, ele perece. Quer dizer, ele volta à terra, ele morre. Seus sonhos morrem porque você confia no homem. E nessa época eu fiquei frustrada. Se não fossem os meus pais para me levantar, eu nem sei o que seria de mim. Meu pai disse para mim: ei, por que tu está chorando? Tu tem todo o tempo, tem todo
toda a vida para estudar, para fazer, para acontecer. Tu está dependendo dele, porque o que ele falou que ia fazer, ele fez. Mas a Bíblia vai dizer que maldito é o homem que confia no homem. Eu quero te trazer esperança hoje. Se você está dependendo do homem, esquece. Aleluia. Coloca para Deus a situação que você está passando. Coloca para aquele que sabe resolver a tua situação. E eu disse para meu pai, confiei nele e ele não fez. A Bíblia vai nos despertar na noite desse dia. Esquece, o homem não resolve o seu problema. Deus. Aleluia, eu estava diante de uma situação com meu pai que há muitos anos eu e minha mãe passa calada. E quando chegou a vez dele chegar na cirurgia, todos desesperadamente ficou. Eu falei, Deus, eu confio em Ti. O Senhor que deu a sabedoria para os médicos, vai lá e faz. Todos olham para ele e falam assim, o Senhor José, o Senhor está muito bom. A minha tia falou assim, eu conversei com uma pessoa, a pessoa falou, essa cirurgia que ele fez é de 4 dias a 1 semana no CTI. De um dia ele operou, no outro dia ele não estava mais entubado, porque nós devemos confiar em Deus. Aleluia. A Bíblia diz, não se desespere, aquieta teu coração, confia. Muitas das vezes a gente deixa a nossa ansiedade falar mais alto. A gente deixa o nosso problema nos abafar. A gente escuta as vozes que não devemos ouvir. Aleluia. E a gente temos que parar de confiar no homem e depender somente de Deus. Aleluia. Eu estava lá com a minha mãe me ligou bem cedo. Eu falei, mãe, eu vou para aí ficar com a senhora. E é horrível, irmão, você ficar num beco, num corredor, onde ninguém te dá nenhuma palavra, não fala nada com você. E uma cirurgia que começou 8 horas da manhã, só terminou quase 4 horas da tarde. Eu olhando para ela, imagino como ela estava frita, angustiada, querendo saber de alguma coisa. E eu ali todo o tempo falei, Deus, eu confio no Senhor. Toda hora eu falava, Deus, eu confio no Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que o homem ele não tem poder na vida. Quem dá a vida é Deus. Quem sopra o fôlego de vida no nosso dia, todos os dias, é Deus. Quem faz a gente levantar é Deus. Quem te dá saúde hoje, para você estar aqui, é Deus. Durante esse culto foi falado assim, você hoje não está enfermo, você não está dentro de uma cama, você não está precisando de um oxigênio para respirar. Você tem saúde para falar, Deus, glorificado seja o teu nome. Glória! Eu tenho uma senhora de frente com meu pai assim, ó. O médico falou para aquela família, essa daí não tem jeito, só pode desligar. Para ela, o médico falou que não tem jeito, mas você está aqui hoje, respirando sem um aparelho, sem nenhuma dor, sem nenhuma enfermidade. E nós perdemos o tempo de falar, Jesus, eu estou aqui, glorificado seja o teu nome. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. O salmista ele vai nos ensinar a não confiar no homem. É verdade. Aquieta teu coração. Coloca na mão de Deus aquilo que tu está precisando, aquilo que tu está necessitando. Porque na mão dele não há nada que não possa fazer. Aleluia. Aí eu falei, meu Deus, Deus poderoso. Porque nós entramos no hospital, como você poderia dizer, talvez não vai voltar. Aleluia. Né? Muitas das vezes a gente vê entrando e não vê saindo. Hoje mesmo a gente estava lá na visita, tinha muitas famílias já chorando. E a gente vê, tá vendo, aquela ali já foi. Aquela ali já passou daqui para melhor. Ou para pior, né? Porque há 2 caminhos. Né? Então, Deus ainda continua no controle de tudo. Eu quero glorificar a Deus pela vida, porque na nossa mão a gente não tem um controle. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E Ele vai dizer que nós vamos aprender no 3 e no 4 a confiar totalmente em Deus. Porque nós homens somos meros mortais. Hoje nós estamos aqui e daqui a alguns segundos nós não podemos estar mais. Se você tem uma causa e você quer que essa causa seja resolvida, coloca na mão de Deus. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja Deus, porque Ele pode resolver qualquer problema, qualquer situação. Porque hoje nós podemos estar vivos e respirando, pois amanhã não sabemos. O homem ele é limitado. Colocamos expectativa demais nas pessoas e nós nos frustramos. Aleluia. Eu lembro de que quando eu entrei na faculdade,
O homem falou assim, eu vou te colocar lá dentro. E eu lembro de que eu tinha tirado uma nota muito boa no Enem. Nessa época eu estava com a mente toda voltada para o estudo. Eu tinha tirado uma nota muito boa e tinha ganhado uma porcentagem muito boa para entrar na faculdade. E nisso chegou uma pessoa que falou assim, eu te dou 100% para tu entrar na faculdade. Aí sabe o que eu fiz, Daniel? Eu fui no 100%, porque eu não ia pagar nada. Eu comecei a fazer o primeiro semestre, segundo semestre, no terceiro, no quarto. Quando chegou no quarto semestre, que é 2 anos fazendo, o homem falou para mim assim, pastor, ó, infelizmente essa bolsa não vai poder continuar não. Aí eu chorei, vim da faculdade chorando, sabia que eu falava para minha mãe e para meu pai. Aí eu fui na secretaria da faculdade, e a faculdade falou assim, ó, infelizmente, nem a sua do Enem vão poder fazer nada, e nem a que você estava de 100% vai fazer nada. Infelizmente, você vai ter que pagar, ou prestar um vestibular, ou voltar para o Enem de novo. Porque eu confiei no homem. Eu confiei na palavra dele que iria me dar uma bolsa de 100%. Hoje eu poderia estar formada, mas o homem voltou atrás. A Bíblia vai dizer no verso 4, sai o seu espírito e lhe torne a terra. Ele vai dizer, ei, hoje o homem está aqui, mas amanhã ele não vai poder estar. Ele dá a palavra dele hoje, mas amanhã ele pode retirar, como o dia fez comigo. Aleluia. E eu fiquei frustrada. Eu falei, meu Deus, era para me ter ido pelas notas que eu ganhei do Enem. Eu pagava um pouquinho, mas eu tinha a garantia, né? Mas eu fui e confiei no homem. E o homem me tirou meus 100% da faculdade. Até hoje eu não consegui voltar. Parei no meu 4º período da engenharia civil, pastor. Até hoje eu não consegui voltar porque eu fiquei frustrada. Mas a Bíblia vai dizer que nós devemos confiar em Deus. A Bíblia vai nos ensinar que o homem, ele tem limite. Ele não tem todo o controle na terra. Aleluia. O verso 5 e o 7 vai dizer, bem-aventurado aquele que Deus de Jacó, por seu auxílio, cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Eu achei interessante isso, que ele vai dizer que bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Ele está dizendo que Jacó é um homem como eu. Ele foi falho e pecador, cheio de defeitos. E eu achei interessante porque ele fala que o bem-aventurado é o Deus de Jacó, por seu auxílio, cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. A minha esperança todos os dias está no Senhor. Senhor, eu não posso fazer nada se não for o Senhor. O que seria de mim se não fosse o Senhor? Mas ele está dizendo, por Deus de Jacó, aquele que também foi falho, eu serei também contigo, que é falha também. Aleluia, Jacó foi errante como eu sou todos os dias, mas ele tem como auxílio e esperança o Deus de Jacó. Aleluia. E fez os céus e a terra e o mar, é tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre. Ele está dizendo, foi ele que fez o céu e a terra. Ele construiu você também. Por que nós duvidamos do poder que Deus tem? Muitas das vezes a gente tem visto o nosso vento batendo ao contrário no barco. Muitas das vezes nós estamos a pique no meio do barco. Muitas das vezes a gente está dentro de um barco onde nós não devemos ver a solução. Aleluia. Eu estava conversando com meu irmão falou assim, interessante como é um piloto de avião. Aí eu, por quê? Ele falou, porque quando o avião está no meio do mar, ele não vê luzes, não vê casa, não vê nada. Quando ele passa em cima de comunidade, ele dá ver umas luzinhas. Mas quando ele está acima de um mar, ele não vê nada. Ele vai ter que ir por meio de mecânico, do projeto que tem na frente do avião, ele tem que ir por aquele sistema do avião. Eu falei, pior que é verdade, né? Ele é. E aí ele falou para mim que esses dias deu uma neblina que não dava para ver nada. Não sei se vocês vão reparar, eu moro bem no alto, o cruzeiro não dava para me ver. Ele falou, nessa hora, Sueli, tem que ir por meio do sistema do avião. Eu falei, é interessante, né? Ele é, mas o piloto tem todo o controle. Tem hora que ele dá para ver nos seus olhos, mas tem hora que ele tem que ir pelo controle. Então eu quero dizer para você que tem hora que você vai ter o controle na tua mão. Eu estava falando para ele, eu sei fazer um arroz, eu sei fazer um feijão, eu sei fazer um macarrão, mas eu não sei da vida. Tem coisa que é para mim fazer, tem coisa que é para Deus fazer e não tem jeito.
negócio que eu não vou conseguir fazer. Deus está falando, agora você bota na minha mão. Aleluia. Ele vai dizer que fez os céus e a terra e o mar e conta neles, que guarda a verdade para sempre. Que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. Aqui no versículo do 7 ao 9, ele vai dizer que o amor de Deus ele supra a necessidade daqueles que precisam, da órfã, da viúva e daqueles que necessitam de ajuda. Aleluia. Ele vai dizer, o Senhor abre os olhos ao cego e o Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama o justo. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara os órfãos e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Eu estava esse dia conversando com uma pessoa e falei assim para ela, nossa, eu fiquei maravilhada de quanta gente se disponibilizou para estar indo doar sangue, indo lá fazer visita. Até hoje o povo está querendo me matar, porque ninguém foi ainda. Eu falei, gente, ele está no CTI, ele está com uma cirurgia aberta, peito aberto, pode ter bactéria, não é assim, calma. Vai chegar a hora de todo mundo ver ele. Só a pastora aqui, só no sábado, onde eu fui doar sangue, no sábado foi mais de 20 pessoas. Durante a semana foi mais gente. E eu lembrei, eu estava lembrando a minha mãe, eu falei, mãe, tu lembra de quantas das vezes ele estendeu a mão para as pessoas? O meu pai, ele trabalha dentro do Hospital Miguel Couto, esse ano, em dezembro, ele fez 30 anos de hospital. Miguel Couto, lá na Lagoa. Não levou. E ele conhecia muita gente, muitos médicos, ele levou muita gente daqui da comunidade para operar. Aquilo que o Cisreg não fazia, ele falava, bota na minha mão que eu faço. Lá em cima, uma moça lembrou, eu sou grata porque o seu pai muitas das vezes trouxe gás, trouxe soro, trouxe tudo que fosse necessário para minha mãe fazer curativo no pé. E eu falei, muitas das vezes, a gente fica esperando o homem fazer por nós. A Bíblia vai dizer que Deus ele faz por aqueles que é justo, aquele que anda reto. Às vezes a gente vai botar uma sementinha hoje, mas quem dá crescimento é Deus. Eu falei para minha mãe, muitas das vezes ele botou uma semente e hoje as pessoas é gratas por tudo que ele fez. Aleluia, glorificado seja Deus. Tu tem que ver o como de mensagem entra no celular dele, gente, eu não estou dando conta para responder. É muita gente, de anos atrás que ele já ajudou. Viu a foto dele compartilhada e falou assim, eu preciso ajudar, eu quero fazer alguma coisa. Tem gente que já falou assim, precisa de carro, eu estou lá para ajudar. Eu falei, gente, calma, o homem vai ficar mais um pouquinho lá de molho. O que eu quero dizer para você, plante a bondade hoje, ajude hoje. A gente costuma dizer o que a mão da direita faz, a esquerda não precisa fazer. Ele sempre foi bondoso, sempre ajudou todo mundo. O que ele podia estender a mão, ele fazia. Em tudo, irmão. Meu pai, ele tem um quarto só de ferramentas, pastor. E todas as vezes a gente tem que ir lá. Esse dia a gente pegou e meu irmão, minha mãe deu uma limpeza. Ele falou, não morri não, e tô vivo, tá jogando minhas coisas fora do cativeiro. Só estamos limpando, calma. Mas é muita coisa. A gente, os vizinhos falavam assim, tem uma enxada aí? Tem uma colher de pedreiro? Tu tem uma corda para me emprestar? Tu tem uma trena aí? E às vezes ia e não voltava. Aí a gente tinha que lembrar assim, meu Deus, ele emprestou para quem? Porque depois ele trazia o vento pra gente. Mas lá em cima no morro, na comunidade, é que todo mundo quer ir atrás dele. Doar sangue, está precisando de dinheiro, está precisando de roupa, gente, eles não precisam de nada. Nem acredito em nada. Eu fiquei até preocupada. Eu falei, alguém vai fazer uma vaquinha na internet, vai falar que está precisando. Fiquei até preocupada, porque hoje em dia, irmãos, tem muita coisa acontecendo, entendeu? Mas eu quero agradecer a Deus. Aleluia. Né? Porque Ele continua sendo Deus. Aleluia. Hoje eu conversei com o médico dele lá, interessante. Os médicos são tudo novinhos, mas hoje tinha um bem velhinho. Olhei assim pra ele, chegou na cargudinha assim, falei, gente, meu pai, mas esse daí que é o chefe. Esse daí que ensina, ele que é o professor, daqui eu fico escutando ele lá falando. Então, Deus, ele dá entendimento e ensinamento aos homens, nós temos que aproveitar, né? Não, deu 4 minutos ainda. Eu falei, eu ainda ia falar assim, quero 2 minutos igual meu sogro. Mas eu não falei porque nós, né, a gente fala demais, né, meu pastor? Aí eu não falei para o povo não sair correndo. Eu disse para ela, meia-noite é dia, calma. Tá correndo catiqueiro.
Pastor é para comer a pizza, falta 4 minutos para comer a pizza com o pastor. Então, irmãos, eu quero agradecer a Deus, né? Agradecer a pastora, os pastores dessa igreja pelas orações, né? Eu costumo dizer que Deus ele coloca as pessoas certas nas nossas vidas para orar, para interceder. Eu falei com a minha amiga, pode ficar tranquila embaixo, porque os meus eu sei quem são. Né? Eu sei quem eu posso gritar, irmã, e falar assim, você pode orar por mim hoje? Eu estou precisando de uma oração. Eu tenho pessoas na minha vida, irmã, que eu posso falar assim, você hoje pode vir lá em casa que eu quero conversar? Eu tenho gente hoje que eu posso dizer, ei, você pode hoje interceder, hoje você pode louvar? Eu tenho uma amiga que ela louva como um passarinho, eu disse pra ela, então hoje eu estou precisando que você louva. Ela, fala. Então Deus faz essas coisas. Talvez você vai dizer assim, eu preciso de alguém do meu lado. E Deus faz. Deus coloca pessoas para interceder por nós, para entrar na nossa guerra, para entrar na peleja. Porque eu disse, Deus, passou da porta do centro de luz para dentro, não tem jeito, é só Deus e o homem e eu paciente. Ele disse para mim, Sueli, Deus deu um assunto lá no centro de luz. Eu falei, o que foi? Eu estou pensando até que ele está delirando, porque pós-cirurgia tem que ver como ele está chorando. Meu sogro está chorando toda hora. E toda hora ele pergunta por Emanuele. Eu falei, tá vendo? Eu te falei que ele ia voltar da anestesia perguntando por ela. Agora a anestesia está passando, toda hora quer saber da neta. Aí ele falou assim, pastor, eu escutei um assunto lá no centro cirúrgico. Eu falei, o que foi? Eu acho que fizeram um exame de toque. Eu falei, tá doido? Fizeram isso não, cara. Que é isso? Aí eu falei, mas depois que tomei anestesia, já era, meu filho, se fez, tu nem sentiu. Porque o homem nessa hora tem medo, irmã. A gente, mulher, tem que ir lá à vontade. Todo ano tem que ir, o homem não quer ir, não. Eu falei, se fez, já tá bom, né, meu filho? Tu tem um medo danado, na anestesia tu nem sentiu nada. Então, eu quero agradecer a Deus, né, porque mais uma vez Ele ouviu a minha oração. Glória a Deus. Ele continua sendo Deus, irmãos. Ele é bondoso, maravilhoso, e em tudo dá graça. Em todo tempo louvai ao Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Eu quero agradecer a oportunidade de falar com o Senhor.